nós agora iremos ver que as somas infinitas estão presentes nas nossas contas naturalmente, um pouco mais do que imaginamos. E antes disso, há algumas coisas que nós precisamos entender, que é o seguinte: se você pegar o número 0,2, transformando em fração, sabemos que isso aqui é igual a 2 sobre 10. 0,2, 2 sobre 10. Se você pegar o número 1,3, transformando em fração, isso é 13 sobre 10. A ideia aqui é simples. Você esquece a vírgula, então fica 13. Aqui esqueceu a vírgula, ficou 2. E coloca o 10 embaixo, porque é uma casa decimal só. Se fossem duas casas decimais, tipo esse número aqui, então por ser duas casas decimais vão ser 2 zeros, então é 100. Se eu tiver esse número aqui, 5,281, e eu quiser transformar em fração, isso é 5281 sobre, como são três casas decimais, então aqui vai ficar 3 zeros, daí, ou seja, sobre 1000. Beleza. Uma outra coisa também, eu vou me aproveitar desse 1,3 aqui. E 1,3 nós podemos escrever como 1 mais 0,3. Isso aqui é igual a 1 mais 0,3, transformando em fração, é 3 sobre 10. Ou seja, o número 1,3 pode ser reescrito dessa maneira. Agora, se você pegar o número, vamos aproveitar esse número grande aqui, que foi maior que a gente, maior, não, no sentido de que mais casas decimais a gente pegou, é o 5,281. Pegando esse número e usando essa filosofia aqui, perceba que isso aqui é igual a 5 mais 0,281. Isso aqui é igual a isso aqui. Só somar. Se você somar 5 com 0, alguma coisa, dá 5, esse alguma coisa. Acontece que aqui eu posso ir um pouco mais além. Vou repetir esse 5. E esse número decimal, você pode escrever assim. Eu vou até mostrar para vocês de maneira diferente. Você pode escrever assim. Vou fazer aqui embaixo para vocês verem. Esse aqui, 0,281. Você pode escrever como 0,2 mais 0,08. Esse aqui, tá, guys? Mais 0,001. Vamos comprovar que é verdade. Tomando. Quando a gente soma números decimais, tem que manter o alinhamento da vírgula. E então, vamos somar. 1 baixa, 8 com 0, 8. 2 com 0, 2, vírgula, 0. Então, bateu, né? Esse número aqui bate com esse número aqui. Ou seja, essa conta eu posso reescrever da seguinte maneira: 5 mais esse número aqui é o que? 0,2 mais 0,08 mais 0,001, conforme está aqui. Agora, vamos pegar a filosofia da coisa. Eu transformei em várias somas. Perceba que é uma parcela por cada casa decimal, exceto a parte inteira. Eu tenho uma parcela para a parte inteira e mais uma parcela por cada casa decimal. Uma parcela para a casa decimal do 2, uma parcela para a casa decimal do 8 e uma parcela para a casa decimal do 1. Perceba também que à medida que você avança com a casa decimal, você precisa acrescentar zeros para compensar. A primeira casa decimal já veio diretamente depois da vírgula, o 2. Esse 8 representava a segunda casa decimal. Tem um erro aqui. Aqui eu coloquei 2 zeros.
É só 1, tá, guys? Vamos ajeitar. Então, continuando. O 2, que era a primeira casa decimal, já foi direto depois da vírgula. O 8, ele era a segunda casa decimal, então precisou acrescentar um 0. O 1, primeira, segunda, terceira. O 1 é a terceira casa decimal, então precisou acrescentar um 0, de modo que, bem aqui, ele continue sendo a terceira casa decimal. Primeira, segunda, terceira. O 8 era a segunda e continua sendo a segunda casa aqui. Primeira, que é o 0, segunda. Então, você pode escrever como somas. E cada casa decimal continua sendo colocando na sua ordem e 0 para preencher. Dessa forma, se eu pegar esse outro, um número já mais extenso, vou pegar aqui 5,5, nós já usamos 5, né? 2,01207. Esse número decimal eu posso escrever assim: 2, que é a parte inteira, mais, aqui o 0 a gente não vai considerar. Vamos para a parte do 1, 0. O 1 ele é a segunda casa decimal, então ele tem que continuar sendo a segunda aqui, ó, primeira, segunda. Mais 0, agora a parte do 2. Então, o 2, perceba que ele é a terceira casa, tem duas antes dele. Então, vou colocar 2, 0 aqui para completar e ele ser a terceira, ok? O próximo é o 7, 0 não vai influenciar. 0,00, tá tudo torto, né? Vou colocar direitinho, 0,00. O 7, eu preciso de 4 casas para chegar no 7. Não vão ser 4 zeros aqui. Chegou no 7. Tá aqui, guys, escrito com uma soma. Deu apenas 4 parcelas por causa dos zeros aqui, diminuíram as parcelas. Ok? Agora, eu preciso... Vamos consultar aqui a calculadora. E a gente vai fazer uma continha básica. Guys, pegue o número, deixa eu pensar, 5 sobre 7. 5 sobre 7 é uma fração. Sendo uma fração, é um número racional. Todo número racional você pode escrever em casas decimais finitas ou infinitas periódicas. Para quem não lembra, casas infinitas periódicas são aquelas casas que vão se repetindo. Ok? O 5 sobre 7 em casas transformando em fração fica assim. Não é ele que vai interessar para nós, não. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu limpar. Onde é que limpa? Tá bem aqui. Tá. Vamos pegar o número 17 sobre 3. Pronto, tá aqui. O número 17 sobre 3 é 5,66666. E aqui está com 7, guys, porque a calculadora aqui está arredondando. Mas na verdade, esse número, vamos colocar ele aqui para a gente fixar ele para a gente saber. Mas na verdade esse número, ele tem infinitas casas decimais. Okay? A gente vai colocar ele aqui na nossa janela de novo. O número é 17 sobre 3. Eu vou colocar ele aqui para nós. Ele na verdade é 5,6666666. E esse 6 nunca vai parar. Professor, mas aqui está 7. Está 7 porque a nossa calculadora utilizou 3, 4, 5, 6 casas decimais. E ela arredonda. Então ela precisa arredondar a última casa. A nossa calculadora não escreve com todas as casas. Beleza? Então esse número fracionário, ele na verdade é 5,66666 sem nunca terminar. Ou seja, nós temos aqui uma dízima periódica. Que é a dízima periódica? É a casa decimal que se repete indefinidamente, sem nunca terminar. Que no caso aqui é o 6 que está se repetindo. Agora, se você se deparasse com esse número e não soubesse que era 17 sobre 3, como é que eu iria escrever ele? Como é que eu iria descobrir ele como fração? Mas eu vou colocar aqui porque a gente tem essa informação. Lá no ensino fundamental, a gente aprende algumas técnicas de transformar um número decimal com dízimas periódicas em fração.
Nós vamos conhecer como fazer isso aqui, mas de uma maneira mais indireta, sem ser por alguma técnica, mas sim por um cálculo que nós vamos ver no futuro. Mas por enquanto, vamos trabalhar com esse número decimal, que é o 17/3, eu vou colocar aqui, ó, 17/3, e nós vamos tentar escrever como soma, igual nós fizemos aqui nos cálculos anteriores. Perceba que o fato de aqui nós termos uma quantidade de casas decimais finitas, implicou que a nossa soma tinha uma quantidade de parcelas finitas. Então, utilizando-se da mesma filosofia, aqui como eu tenho infinitas casas, eu vou ter infinitas parcelas. Então, isso aqui será igual a 5, mais, que é o 5 da parte inteira. Agora eu tenho que contemplar a primeira casa decimal, que é 6. Então, é 0,6. Mais, agora eu vou contemplar a segunda casa decimal, que é 6 também. Então, por ser a segunda, ele vai ser a segunda casa decimal aqui. E agora eu vou contemplar a terceira casa decimal, que é essa aqui. E a quarta casa decimal. E assim sucessivamente, sem nunca parar. A moral da história, guys, que nós estamos vendo aqui é que, o 17/3 pode ser escrito como uma soma infinita. Então, mais uma vez, nós temos um exemplo de uma soma infinita que faz sentido, e mais do que fazer sentido, nós conhecemos o seu valor. Então, se eu apresentasse para vocês diretamente 5 mais 0,6 mais 0,06 mais 0,006 mais 0,006, essa soma infinita não daria para vocês conhecerem, saberem se realmente ela fazia sentido, se ela teria um valor, mas da forma que foi apresentado, nós sabemos que essa soma, se a gente fizer até o infinito, dá 17/3, ok? Guys, mas a gente vai fazer um pouco mais aqui. A gente vai reescrever essa soma em forma de fração, porque tem algo interessante para a gente ver daí. Então eu vou escrever aqui 17/3 como 5 mais... A gente pode até arrancar esse 5 daqui, passando para o outro lado e fazer um truquezinho. Mas não, deixa assim por enquanto. Esse 0,6, ele é 6 sobre... eu tirei daqui da edição sem querer. O 0,6 é 6 sobre 10. Mais. Esse 0,06 é 6. E aí entra aquilo que a gente comentou. Como aqui é duas casas, são 2 zeros. Sempre. Pra quem não lembra, a gente comentou aqui no começo. Ok? Agora, esse 006 vem aqui. Colocar. Então, 3 casas decimais vão ficar 3 zeros. E aqui, mais um zero a mais. Aqui até eu errei, tá, guys? Tem 2 zeros, precisa de mais um. Então, aqui vão ficar 4. Então, perceba que isso aqui são somas de frações. O numerador é sempre 6 e o denominador, perceba que são potências de 10. Para quem tem uma experiência, já sabe que 10, 100, 1000, 1 milhão são potências de 10, e aí vocês já se atentem a isso. Ok? Então nós temos que o 17/3 é igual a 5 mais... Agora perceba que em todas essas parcelas infinitas eu tenho 6. E o 6, digamos que podemos colocar em evidência. Entretanto, fica a pergunta. Eu sei que eu poderia colocar em evidência se fosse uma quantidade finita de parcelas. Mas em quantidade infinita de parcelas, eu posso colocar em evidência também? A gente vai colocar em evidência, tá, guys? A gente vai comentar isso no futuro, que mesmo infinitas parcelas, você pode colocar em evidência também. Então, coloque o 6 em evidência a partir dessa parcela aqui. Ou seja, todas essas outras não tem mais 6. Então, vou começar aqui com a primeira, que vai ficar 1/10, que não tem mais 6, essa aqui. Mais daqui, eu coloco aqui. Nessa aqui, o 6 foi para a evidência. O fato de aqui ser potência de 10, eu vou escrever de outra maneira, como potência, que é mais fácil. Como são 2 zeros, vai ficar elevado a 2. Mais, aqui, o 6 foi para a evidência, ficou essa potência aqui elevada a 3. 3 zeros. E você até percebe que a potência de 10 vai se elevando os expoentes. 1, 2, 3.
e agora vem para o expoente 4. E sabemos que o próximo é a potência do expoente 5, 6 e por aí vai, sem nunca acabar essa soma, e fechamos nosso parêntese da evidência. Agora venho aqui, 17 sobre 3 igual a 5 mais 6, e aqui que vem a cereja do bolo. Guys, isso aqui é uma soma que tem um padrão, e o fato de ser soma de várias parcelas significa que eu posso escrever como somatório. Esse somatório são todos de potências de 1 sobre 10. Perceba que a variação aqui em cada parcela é do expoente de 1 em 1, 1, 2, 3, 4, 5. Então, nosso expoente, já aquele que vai variar, eu vou colocar o izinho aqui para ele variar. Esse nosso expoente, ele varia do 1, começa no 1 e vai até onde? Ele nunca termina. Então, como ele nunca termina, nós vamos colocar aqui infinito, indicando que nunca termina. E aí, nós temos essa formulazinha. Opa, não cobriu o infinito. Nós temos essa formulazinha para o 17 sobre 3. Ou seja, 17 sobre 3 pode ser escrito como 5 mais 6 vezes o somatório de 1 sobre 10i, com i variando de 1 até o infinito. Então você acaba de criar uma formulazinha para o 17 sobre 3. E esse tipo de coisa, de somas, ele pode ser feito com qualquer, enfim, dízima periódica. Qualquer dízima dá para fazer isso. E guys, porém tem um detalhe aqui, é o significado para isso. Soma infinita. Aqui indicamos que é uma soma e sabemos que é em uma soma infinita. E nós percebemos então que existem problemas que ela aparecem naturalmente na própria construção, reescrevendo o número de outra maneira. A soma aparece naturalmente. E então, mais uma vez, nós temos uma motivação para ser nosso objeto de estudo. Além disso, dessas aplicações, guys, que eu acabei de apresentar a vocês, nós temos uma das mais interessantes, talvez a mais interessante de séries, que vai ser depois que a gente fizer todo esse estudo, que é depois de uma avaliação, que é a utilização de série para cálculos manuais. Nós vamos ver, por exemplo, como é que uma calculadora faz determinados cálculos manuais. Quando você chega lá no botão, inclusive, a gente tem uma calculadora bem aqui, né, à nossa disposição. Quando eu coloquei 17 sobre 3, ela fez um cálculo e me deu esse valor, 5,66667. Ela me deu esse valor com a precisão de 6 casas decimais. 3, 4, 5, 6. Me deu uma precisão de 6 casas decimais. E para ela fazer esse cálculo aqui, ela tem todo um algoritmo que ensinou ela. Como ela fez esse cálculo? E se eu for um pouquinho mais além, se eu colocar aqui, por exemplo, cosseno de 5π sobre 12, em radianos, tá? Aqui tá grau, vamos trocar, radianos, ok? 5π sobre 12, dá zero, ela me deu 0,258819. É essa precisão com 6 casas decimais. Como foi que essa calculadora fez isso? Então, a calculadora não faz isso como mágica. Ela tem um processo, ela tem um algoritmo interno que diz para ela como ela faz isso aqui. Aí a pergunta é, como ela faz essa conta? Esses tipos de conta que nós aprenderemos a fazer quando chegar nessa parte, que é uma das partes mais legais de séries. Nós vamos aprender, por exemplo, a calcular uma aproximação para o número e, para calcular e elevado a 2. Nós vamos aprender a encontrar as casas decimais do π, que, diga-se de passagem, o recorde das casas decimais do π está na casa dos bilhões de casas encontradas. E tudo isso utilizando séries, utilizando esse novo recurso que a gente vai estudar. Portanto, guys, será nosso objeto de estudo
essas somas infinitas que a gente vai chamar de séries. Mas eu preciso falar que nós teremos duas linhas de raciocínio em relação às séries. Nós temos uma linha que se preocupa saber se a série faz sentido ou não. Essa série faz sentido. Cadê? Essa série faz sentido, mas a gente sabe que essa série aqui não faz sentido. Essa aqui pode até fazer, mas não dá um número finito. Não dá um número, aliás. Então, a primeira linha de estudo da série é saber se ela tem esse valor numérico ou não. Que o grande interesse é nas séries com valores numéricos. Essas séries com valores numéricos nós iremos chamar de convergentes e as outras de divergentes. Então, a primeira linha de estudo é saber se a série é convergente ou divergente. A outra linha de estudo, guys, que não é uma linha fácil, é descobrir o valor da série. Existem séries como essa aqui que está aparecendo para vocês, e essa aqui, que no fundo é a mesma coisa. A gente vai ver que não é a mesma coisa, mas é muito parecida, do mesmo tipo. São potências, que é a potência do 10 e aqui é a potência do 2. Esses dois tipos de séries são do mesmo tipo, são chamadas de séries geométricas. A gente vai conhecer, a gente vai ver que esses tipos de séries é muito fácil saber o valor da soma. Então a gente vai descobrir que realmente essa conta aqui dá 17/3. Vocês vão aprender como é que faz essa conta para mostrar que isso dá 17/3. Tudo bem que essa conta já mostra, mas a gente já fez aqui com spoiler, sabendo desde o começo que dava 17/3. Mas tirando esses tipos de séries, que são as geométricas, a maioria das séries é extremamente difícil descobrir o valor. Então existe uma linha para saber se ela tem ou não valor numérico e a linha para descobrir o valor. À medida que a gente for avançando com as aulas, caso dê tempo, nós estudaremos a linha de descobrir o valor dela. Mas o nosso objeto de estudo aqui no cálculo 2 será mais voltado para descobrir se a série converge ou não. Até porque hoje em dia também existem softwares que já fazem o cálculo do valor aproximado da série. A gente tem todos uns recursos para isso. Ok? Portanto, já que nossa preocupação será se elas possuem valor numérico ou não, nós vamos estudar critérios ou testes para testes em séries, para saber se elas convergem ou não. Então, nesse lado tem um pouco de ligação com o integral, que o integral a gente estudava técnicas, aqui nós iremos estudar testes. Serão vários testes apresentados, eu não lembro ao certo, mas eu acho que são em torno de uns 8 testes mais ou menos. Eu não vou parar para pensar aqui, mas são mais ou menos uns 8 testes. Tem um errinho aí de 2 ou 3 para cima ou para baixo. E depois que a gente terminar todo esse objeto de estudo, que nós vamos ver como faz cálculos de aproximações. Ok, guys? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha para falar sobre isso. Não. Essa parte aqui encerra a nossa introdução a séries. E a próxima parte já iremos começar com essa tal coisa. Thanks.